seja com todos vós. Amém. Queridos irmãos em Cristo, vamos confessar a nossa fé na ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou. É verdade, ressuscitou. Cristo ressuscitou. É verdade, ressuscitou. Cristo ressuscitou. É verdade, ressuscitou. Amém. Amém. Aleluia. 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 3 vezes. Aleluia. Amém. Lembram-se nas últimas semanas o que é que temos andado a falar aqui, nos sermões? A permanente incapacidade, de um lado, dos discípulos de Jesus de entenderem a verdadeira mensagem do que lhe ia acontecer, e Jesus a dizer sempre o que lhe ia acontecer. De um lado, Jesus a dizer: vou ter que sofrer, morrer e depois ressuscitar no terceiro dia. E Pedro e outros, não é? Lá tentavam sempre dizer: isso não vai acontecer, nada disso, não é? Nada disso vai acontecer. Então estamos aqui na presença de duas formas de entender e de compreender o Evangelho. Como sabem, nós às vezes, nós luteranos, muito particularmente, nós cristãos luteranos, temos na natureza humana uma concepção do pecado muito forte. Temos uma concepção do pecado que nos diz que nós nascemos pecadores, que o pecado é coisa real, concreta e grave, por isso devemos ser logo batizados, para que pela palavra, juntamente com a água, mas que pela palavra possamos ser então integrados na família de Deus e perdoados. Mas durante toda a nossa vida continuamos nesta nossa natureza humana, pecaminosa, com uma permanente tendência para o mal. Não somos melhores uns dos outros. E ao longo de toda a vida também nós temos sempre dúvidas. Não escapamos a isso. Cristãos, nós, todos cristãos, não escapam a isso. Terem dúvidas, de terem hesitações, de não acreditarem com aquela força, não é, que deveria ser. Isso não nos diminui. Nós não vamos para o céu como queremos que vamos, não vamos para o céu por ter uma dose de fé assim ou por ter uma dose de fé maior. Não é assim que se vai para o céu. Nós vamos para o céu por algo que é totalmente exterior a nós, porque Cristo morreu por nós. E Cristo ressuscitou também por nós, para a nossa salvação. Então a nossa salvação é totalmente exterior a nós. Não fizemos nada. E nós não fizemos nada durante toda a nossa vida porque nem teríamos capacidade para fazer nada. Nós às vezes achamos que somos os melhores do mundo, não é? Achamos que somos as melhores pessoas do mundo. Que somos superiores àqueles outros que andam aí fora, não é? Mas tristes de nós, somos pecadores, somos incapazes de fazer o bem de forma muitas vezes minimamente correta. Às vezes, ao tentar fazer o bem, atrapalhamos todos e fazemos o mal, prejudicamos outros. Às vezes por acaso, às vezes pela nossa maldade, pelo pecado, que desgraçadamente continua agarrado à nossa carne, nesta vida. E, portanto, nós temos esta visão, nós luteranos temos, de facto, esta compreensão bíblica de a nossa natureza humana ser uma natureza pecadora. E, portanto, nós temos incapacidade total de nos salvarmos a nós próprios. De tentarmos alguma obra que seja para nos salvarmos a nós próprios. E por isso a nossa salvação é totalmente exterior a nós. Reparem bem o que é que aqui acontece no texto de hoje. Jesus tinha passado
3 anos a dizer o que é que ia acontecer. 3 anos passou o tempo todo a dizer o que é que ia acontecer. E ainda assim, passado o sábado, diz aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Porquê? Porque achavam que ele estava morto. Achavam que ele estava morto, tinha morrido. Tinha morrido na sexta-feira santa, mas estava morto. Então foram comprar os ungüentos, os bálsamos, para irem embalsamar o corpo. Ele estava morto, tinha morrido. E então lá foram ao túmulo. E quando lá chegaram, claro, pensavam que o túmulo estava fechado, também naturalmente. Ele tinha morrido, estava fechado o túmulo. Tinha uma grande pedra, não é? E olhando, viram que a pedra já não estava lá. E então o que é que viram ao entrar? O túmulo vazio, já não estava lá o corpo de Cristo. E viram um anjo, um jovem, diz a Escritura, um jovem sentado, viram um anjo que ali estava e lhes disse, elas ficaram surpreendidas e atemorizadas, não é? E o anjo disse-lhes, não vos atemorizeis. Não tenham medo. Não tenham medo, não é? Buscais a Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Mas ele ressuscitou. Não está mais aqui. Elas estavam a ouvir aquilo tudo de forma estranha. Porque, na continuação da leitura, nós vemos o quê? O anjo diz, vê o lugar onde o tinha posto, mas ide, dá-lhes um conselho a elas, ide embora, não é? Daqui já não há nada a fazer, porque elas vinham todas, não é? Traziam, enfim, os líquidos para fazer o embalsamamento, ide embora, não é? E de ter com os apóstolos e de ter com Jesus de lá para a Galileia, e lá o vereis, como ele vos disse. Outra vez, como ele vos disse. Mas quantas vezes Jesus já tinha dito isto, não é? Que iria sofrer, morrer, e de que morte até, não é? Quando o Filho do Homem for levantado, um dos últimos textos, quando o Filho do Homem for levantado, não é? E diz o apóstolo, diz o evangelista, para significar de que morte haveria de morrer, não é? A cruz levantada, não é? Mas ele já tinha dito isto. E novamente aqui o anjo disse, e reparem que em todo este texto, que todos os anos é repetido, estamos a destacar esta afirmação. Lá o vereis como ele vos disse. Elas ouviram isto, não é? Como nós estamos a ouvir. E o que é que diz o versículo 8? E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Mais tarde lá foram ter com os apóstolos, não é? Mas a reação imediata foi, com medo, fugiram dali. Vejam bem, nós, por mais anos que passemos, e para uma coisa que estamos aqui todos sentados na igreja, não é? Todos os domingos, mas por mais anos que passemos, ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a pregação da lei, que nos diz aquilo que nós não fazemos todas as semanas. Ouvimos essa mensagem suave do Evangelho, uma mensagem muito pessoal, e ainda assim, continuamos a pecar, ainda assim continuamos a hesitar, ainda assim continuamos a duvidar, e isso é de facto, nesta vida, vamos carregar sempre isso. E, no entanto, temos uma possibilidade, temos esta alternativa de nos agarrarmos a algo que é permanente, porque normalmente agarramos a nós próprios, e isso não dá grande segurança, para não dizer não dá nenhuma segurança. A que é que nós nos agarramos como cristãos? A que é que nós nos devemos agarrar como cristãos? Exatamente ao que disse o anjo, como ele vos disse. Mas Jesus disse tanta coisa, e nós, impenitentes, rebeldes, mesmo cristãos, continuamos com essa natureza pecaminosa, rebelde, a rejeitar a palavra de Deus na sua pureza, na sua clareza,
como Ele vos disse. Ir embora daqui, aqui já não há nada a fazer, vão ter com Ele, Ele vai ter convosco, como foi, sabemos, não é? Nesse domingo da ressurreição, Jesus apareceu no meio deles, estavam fechados, cheios de medo, não é? Apavorados, porque tinham medo que fossem todos presos, não é? Depois de morto o líder, de repente iam eles presos também. Então estavam todos assustados. Elas também ficaram assustadas. Quer dizer, não acreditavam, embora tivessem ouvido tantas vezes o que ia acontecer. E é assim a nossa sina, mesmo como cristãos. Porque é de cristãos que estamos aqui a falar. Os discípulos, as mulheres que acompanhavam Jesus, os evangelistas, os apóstolos, toda esta gente que seguiu Jesus, de repente, não tinham ainda percebido bem o que é que estava a acontecer. Queridos irmãos em Cristo, quando nós todos os anos lembramos a Páscoa, é para que nos lembremos justamente do que aconteceu, para que insistentemente vamos ouvindo e vamos nos agarrando a esta promessa da salvação que já nos foi obtida. E nós vamos ter que ouvir ainda durante toda a vida que Deus nos der aqui, vamos ter que continuar a ouvir aquilo que Deus nos quer dizer, porque nós temos dificuldade em ouvir. E mesmo que ouçamos, temos dificuldade de interiorizar e de nos agarrar com toda a firmeza a quê? Àquilo que Ele nos disse. E o que é que Jesus disse? Tanta coisa. Mas disse uma coisa muito importante, foram as últimas palavras aos apóstolos. Eu estarei convosco até à consumação dos séculos. Estarei convosco até à consumação dos séculos. Nós temos Jesus connosco todos os dias. Durante toda a nossa vida nós temos Jesus. Nós não precisamos de mais ninguém. E este, queridos irmãos, é o nosso grande património como luteranos também. Nós não precisamos de mais ninguém. Não precisamos de arranjar, de estar atrás de santos e de papas. Nós não precisamos de mais ninguém. Nós temos Cristo. E Cristo basta-nos. E nós agarramos a Cristo como aquele que lembramos na Páscoa. E lembramos todas as semanas na Páscoa semanal, que é o culto aqui, a missa de todas as semanas, é a Páscoa semanal. Então nós não precisamos de homens, não precisamos de exemplos, com certeza são sempre úteis, mas o que nós precisamos é de estar permanentemente ligados a Cristo. Porque só Cristo sofreu por nós. Só Cristo morreu e foi crucificado por nós. E só Cristo ressuscitou nessa gloriosa manhã da Páscoa por nós. Cristo é que nos abriu a porta do céu. Cristo é a verdadeira escada de Jacó, por onde nós temos acesso ao céu direto. Por isso é que nós temos acesso às portas do paraíso, porque o próprio Jesus é a porta do paraíso. É a Cristo que nós lembramos da Páscoa. A mais ninguém. É a Cristo que nós lembramos todos os dias enquanto cristãos. E é a Cristo que nós queremos ver quando chegarmos ao céu. Por causa do que Ele fez por nós. E o que é que Ele fez por nós? Ressuscitou. Essa vitória sobre a morte, essa vitória sobre o pecado, essa vitória sobre Satanás, essa vitória sobre o mundo. E, portanto, na vitória obtida pela ressurreição, nós temos a garantia da nossa própria ressurreição e da vida eterna. Amém. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou.